Aqui quem fala é o Mestre Nacional Nery Júnior e vou hoje falar um pouco aí sobre o livro Estratégia Moderna aí do Pacman, né? Uma tradução aí do Flávio de Carvalho. Então eu estou fazendo essa crítica e essa análise aí. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, o autor lá a própria nota do autor, ele falava que ele não queria trazer um manual completo, né, sobre o meio de jogo, sobre o tema estratégia. Ele queria basicamente trazer um guia, né, e na minha opinião, um guia de introdução, né. O Pacman é um livro muito famoso, muito querido, né, por muitas pessoas que eu conheço. Eu acredito que após o xadrez básico, né, do D'Agostini, o Estratégia Moderna, né, a nível nacional, nível Brasil, entre os livros mais antigos, deve ser, né, uma opinião minha, deve ser o livro mais famoso após o xadrez básico. Né? E por que o Estratégia Moderna tem esse status, né, de um livro tão importante, tão querido? Porque eu acredito que o Pacman atingiu esse objetivo de ser um guia prático à introdução do meio de jogo. Né? Há aquelas pessoas que acham que ler um único livro como Estratégia Moderna já vai resolver todos os seus problemas de meio de jogo. A resposta é um não. Né? Ele é uma introdução. O Estratégia Moderna ele vai te trazer conceitos que vão te dar condições de olhar para uma posição e entender melhor o que está acontecendo, assim te dando direção de planos, né, do que fazer em determinadas posições. Então ele é realmente o guia básico mesmo do meio de jogo, né, em português, nessa tradução do Flávio Carvalho. Fantástico esse livro. Quem não tem, recomendo aí conseguir esse livro, porque realmente é difícil, né? É um livro muito antigo, a gente encontra aí raramente em um sebo, encontra ele pela internet. É um livro difícil de conseguir, realmente não é muito fácil. Vale a pena ter o livro físico, né? Então, uma outra coisa que fez esse livro ser muito fantástico, porque imagina hoje em dia que nós temos tanto materiais aí, né, na internet, tem tanto material na internet. Hoje, comprar livros físicos você consegue em lojas online, até em livrarias mesmo. Hoje, o acesso ao material é muito mais fácil. Naquela época que o livro foi escrito, o material era muito mais escasso. E ainda mais um livro com a clareza, né, com a linguagem, igual o Pacman fez, de ser um livro de fácil diálogo, né? Ele põe aí passos, né, iniciais de como você identificar uma posição, para você ter a capacidade de avaliar quem está melhor. Né? Esse é o passo inicial que eu vou mostrar daqui a pouco no nosso vídeo. Né? Então, vamos à parte agora, que é a parte que o Pacman ele inicia no livro ele falando lá. A diferença entre estratégia e tática, né? E ele fala que muitos jogadores vão ter uma habilidade muito grande, às vezes vão ter uma habilidade muito grande de cálculo, mas mesmo assim eles nunca vão se tornar grande mestre, né? Porque vai lhe faltar, né? Vai faltar a eles a capacidade estratégica, o conhecimento estratégico. Eu concordo com essa afirmação aí do autor, porque eu acredito que realmente a parte estratégica ela é muito mais difícil de compreensão, né? A parte de cálculo, ali, a parte de tática, ela é uma parte que o jogador vai ter que treinar todos os dias, sempre, vai ter que se reforçar muito com isso. Ele tem que enxergar os lances, o que está acontecendo, né? Então ele precisa de calcular bem um lance, calcular bem dois lances. Eu sempre falo muito isso, repito muito essa necessidade. Mas o jogador ele vai precisar de entender o que está se passando na posição. De vez ele ficar fazendo lances aleatórios, né, fazer um lance baseado em cálculo, outro lance baseado em cálculo, ele tem que entender o que está se passando para ele realmente ter a capacidade de criar planos. Então, eu avalio a posição para ter a capacidade de criação. Então, ele fala, após essa parte de estratégia e
e tática, né, a diferença entre estratégia e tática, o Pacman fala sobre o caráter da posição e a escolha do plano. Eu considero essa parte, né, como a seguinte parte: entendendo a posição para ser capaz de criar um plano, né? Então, vejamos. Então, né, seguindo aqui o nosso estudo, né, essa crítica, essa análise, o Pacman, ele fala que para você analisar uma posição, né, exatamente para você entender o que está se passando na posição, você tem que se guiar pelos seguintes conceitos. Número 1, a relação material. Número 2, o poder de cada peça. Número 3, a qualidade de cada peão. Número 4, a estrutura de peões. Número 5, a posição dos reis. E número 6, a coordenação entre as peças dos peões. Esse aqui são conceitos, né, são guias para você bater o olho e avaliar qualquer posição, né? Isso era um guia lá da época do livro. Hoje, né, avaliamos de uma forma um pouco diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar a forma que eu avalio as posições. Pessoal, até porque essa ideia que esse vídeo seja acessível a todos, eu vou dar uma pequena introdução. Pessoal, relação material, o que é isso? Então vamos ver agora um exemplo. Então, pessoal, para mostrar um pouco da relação material com a posição, vejamos, eu vou jogar uma partida aqui com o Stroke Fischer 2600, é o nível 8. Eu não teria a mínima chance de jogar com ele uma posição normal, né, se ele tivesse a torre dele. E por eu ter essa torre de vantagem, eu vou trocar as peças. Basicamente, o meu plano de jogo vai consistir em trocar as peças rapidamente. E essa vantagem material anunciada, ela faz a avaliação da posição ser completamente diferente com a posição comum. Então, eu vou jogar aqui a partida com o computador. Naturalmente, devo ganhar a partida devido a essa vantagem material, né? E a partir daqui, vocês vão ver como que essa vantagem material anunciada, essa vantagem, ela muda a característica da posição. Então, já realizar aqui trocas centrais para abrir a posição e realizar trocas é sempre muito bem-vindo nesse tipo de posição, essas ideias. Vou fazer uns pré-moves aqui para ficar mais rápido. Vou colocar aqui tudo seguro. Vamos lá fazer uma cravada. Apesar da troca aqui ser bem-vinda, eu vou aguardar mais um pouco. Essa debilidade no rei, que para a máquina não importa, ela não tem psicológico, mas isso aqui para um ser humano já seria um peso imenso, né? Já tem um fator aí de peso imenso na posição. Dá uma cutucada aqui, se ele trocar é bem-vindo. Apesar de eu estar entregando um peão, eu estou simplificando a posição de forma muito rápida. E eu vou cair no final com peça de vantagem, né? Vou ficar com a torre sobrando. À medida que eu trocar e trocar peças, o final é vantajoso. Então não custa devolver um peão ou outro aí, né? Não adianta também querer segurar o material inteiro. Vou ameaçar a 7 com a ideia de dobrar as peças e trocar. Ele defendeu, vou trocar. Se eu tiver uma torre por esse bispo, ele não tem chance alguma na partida, né? H4, um lance interessante. Eu protejo a minha oitava. Eu faço uma pressão aqui. Tem que tomar de peão, que se tomar de dama a gente troca as damas aí de forma muito fácil. E seria vantajoso, seria um lance que me ajudaria. Vejamos, tenho que conseguir concessões aqui, trocas, né? Vou jogar dama E2 para ameaçar e proteger um pouco o peão dobrado, passagem de dama. Ele defendeu tudo ali. Vamos lá, esse peão de A5 é um peão passado para mim. Se ele trocar por C2 é bem-vindo.
Retirou o rei um pouquinho do fogo. Vejamos como continuar. Dama B5 ameaça algo ali. Um recuo de dama e dá uma disparada no peão. Vamos embora, vamos fazer a dama. Vamos usar essa vantagem da torre para empurrar o peão. Ele já veio aí querendo incomodar. Vamos lá, dama B3. Ó, quer prender meu bispo. O computador é terrível, ele sempre vai achar incômodos na posição, né? Garantir a volta do meu bispo. Vamos embora. Vou apostar muito no meu peão passado aqui. Vejamos. Tem que analisar, não pode só empurrar a peça. Torre A1, vou apostar no peão novamente. Vou pôr meu bispo também em jogo. Eu acho que aqui ele não tem tanta função. Dama D5 ameaça alguma tomada. É essa troca aqui dos sonhos. Acho que esse lance me ajudou absurdamente. Vou cortar o rei dele e agora eu vou usar meu rei na partida um pouco. Deixe-me ver aqui. Eu vou basicamente tentar usar o rei. Mas eu tenho que fazer um cálculo básico aqui. Eu não queria pôr o bispo E3 para o rei não entrar na frente. Mesmo que o bispo fique um pouquinho fora de jogo, eu vou usar essa variante aqui. Vou deixar ele brevemente fora da partida aqui. E agora eu faço a ruptura e ele volta para o jogo. Aonde aquela torre, aquela vantagem anunciada, ela vai ser que prática, né? Eu vou pôr ela realmente fazer valer. Às vezes ele vai jogar D5 e me dá C7. Não fez isso. E eu vou passar meu rei para ajudar a promoção lá agora, um pouquinho. Vou levar o rei aqui. Deveria ter outras formas de ganhar, mas aqui é um ping. Estou jogando mais rápido aí. Procurando uma sequência bem prática. Né? Vejamos. Rei aqui. Se ele me der cheque, o rei entra por outra casa ou não. Não entra. Me dá cheque também. Vamos ter que voltar. Computador sempre muito duro, né? Vejamos. Eu quero explorar um peãozinho passado aqui. Estou gastando um tempo de avaliação. Vejamos. O jeito é esse. Sacrificar o bispo ali para o rei entrar. Olha, que é meu peão. Não vou deixar. Estou ameaçando entrar com o rei. Ele vai fazer isso. Vai fazer bispo aqui. Fez o contrário. Opera rei B3. Vai ter que defender. Deixa o rei em B3 então. Ótimo. Acho que eu consegui liberar a torre para passar o rei. Olha que passagem de rei dura. Computador muito duro, né? Tá vendo? Jogar com um nível 8 na posição normal teria grandes dificuldades de vencer a partida, né? É que aqui eu estou no final com muita vantagem. Então, por isso, eu consigo jogar lances mais simples, né? Vamos lá. Rei B2, feio, né? Vou jogar rei B2. Ele acabou tomando. Vou ameaçar C7. Vamos embora fazer minha dama logo, que a torre aqui contra rei e peões ele não tem chance. Posso tomar isso aqui? Não, vamos lá, vamos fazer a dama. Vamos ganhar o final de forma prática. Vai cair mais um aqui. Simplificar o jogo bem para ficar prático. Então vamos voltar. Se ele não deixou, a gente volta e vai usar o rei aqui. Não preciso de segurar o bispo, estou no final com a torre a mais, então deixa a peça cair que vai só simplificar a partida. Eu não quis, eu proponho até a troca aqui para ele, para ficar prático. Se eu tomar aqui também ganha, mas eu não quero perder uma torre, não. A torre vai ser para ganhar rápido. Deixa ele tomar o bispo aí. Cortar o rei do jogo, tirar o rei da partida. Ir lá e dar aquele mate lá, tipo da escadinha de forma bem prática, que só nos pré-move a gente já ganha a partida fácil.
Ou seja, joguei uma partida assim, relâmpago, uma partida mais rápida, né? Não joguei nem os melhores lances, joguei de uma forma o bastante para vencer, resumindo. E basicamente aquela vantagem material, ela foi aí anunciada, né? Ela já estava clara que ela me dava condição de ganhar a partida através da estratégia de trocar peças, né? Ou seja, por isso a vantagem material, ela é o nosso primeiro conceito na hora de avaliar uma posição, né? Porque se tiver grande perda material, a tendência a perder o jogo é muito grande, né? O Stockfish tem uma força aqui de 2.600, eu tenho uma força de 2.200, é 400 pontos a menos. Contudo, por eu ter uma grande vantagem material, fica muito mais fácil de concluir uma possível vitória. Ou seja, isso mostra que a gente não pode deixar nossas peças lá de graça e presentear o nosso adversário, né? E por isso eu reforço a necessidade de estar calculando bem, de treinar a parte tática inicialmente, até para se introduzir na parte estratégica. Agora vamos ver um exemplo sobre o poder de cada peça. O que isso quer dizer? O que o Pacman quis dizer? É sobre a questão da peça estar jogando bem ou não, ou seja, ela está em casas apropriadas, né? A ação da peça no tabuleiro. Vamos a um exemplo. Então, vou mostrar uma brevíssima partida aqui que eu joguei quando eu era até mais iniciante mesmo. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, e aí aquele lance de iniciante. O iniciante quer prevenir alguma coisa aqui em G5, algum eventual ataque, e comete essa imprecisão H6. É um lance fraco, desnecessário, não é preciso fazer esse tipo de movimento, pois as pretas poderiam seguir desenvolvendo normalmente a partida. Contudo, o preto foi lá e gastou o lance H6. Joguei D4, buscando a iniciativa, né? Joguei o peão D4. Peão tomou, C3. Eu ofereço um peão aqui, o estilo um gambito, né? Ofereço um peão para acelerar o meu desenvolvimento. Meu adversário prontamente aceita, eu tomo de cavalo. E chegamos na posição que eu queria inicialmente trabalhar. Ou seja, quando nós olhamos o poder de cada peça, pessoal, é um momento como esse aqui, um exemplo. O branco tem os cavalos desenvolvidos, centralizados, então os cavalos atacam muitas casas, né? No caso, contando no fator numérico, os cavalos atacam 8 casas cada um, né? Centralizados. Eu tenho um bispo bem aberto, né? Opa, diagonal torta. Eu tenho um bispo bem aberto, né? Meu roque está pronto. Eu tenho outro bispo aberto, a dama aberta. Essa partida, apesar de tudo, o preto ainda tem condições de jogar e buscar uma igualdade. Não tem nada que grave, que condenou, que fez perder a partida. Porém, por eu ter uma boa disposição de peças, eu posso avaliar que eu estou um pouco melhor que o meu adversário. Basicamente, se eu não fizer nenhum lance que force algo na posição que me dê uma vantagem, geralmente material, como nós vimos, nem que seja de um peão, se eu não fizer nada disso, e o meu adversário terminar o seu desenvolvimento também, a posição está igual. Porém, eu tenho aqui um bispo bem aberto, né? O meu adversário tem um bispo casa branca fechado. Então, a disposição de peça quer dizer um pouco nesse sentido, né? Essa partida aqui acabou rapidamente, porque meu adversário era um iniciante e fez um cavalo A5. Ele foi fazer um ataque, enquanto o grande objetivo preto era terminar o desenvolvimento. Buscar a igualdade em relação ao desenvolvimento com o branco. E aí ele levou um ataque lá mortal, sacrifiquei, né? O rei dele passeou um pouquinho aí e rapidamente acabou levando o mate, né? O exemplo aqui não importa. Eu só coloquei a posição em si para vocês perceberem essa questão do poder das peças.
E aqui que faz esse livro ser um livro tão incrível, tão recomendado. Porque o Pacman, aqui nós estamos tratando de fatores para você avaliar a posição, entender quem está melhor, quem está pior e te direcionar para você criar um plano. Porém, o Pacman nesse livro ele vai te ensinar o quê? Pouco a pouco para onde levar suas peças. Então, de forma bem básica, eu considero que ele é um livro básico de estratégia, ele é a introdução, né? Essa é uma opinião minha, ele é a introdução no quesito estratégico, né? Você não pode pegar esses conceitos e usar de forma totalmente rígida, fixa. Esse é um erro que muitas pessoas cometem no xadrez, querendo usar os conceitos de forma totalmente fixa, rígida. O que faz o xadrez ser um jogo fantástico é que nada é fixo. Os conceitos eles transformam de acordo com a posição, né? Até pegando uma referência aqui do programa lá, o Chessimo, né? Do nosso grande mestre Gilberto Milos, que tinha lá os 101 conselhos, né? Do Chessimo. E o conselho 101 lá do Chessimo era que o Milos colocou lá, que a habilidade de jogar xadrez, a grande habilidade era o quê? Que a diferença entre um amador e um mestre é que o mestre, assim como o amador, ele sabe os conceitos. Muitos de vocês que estão vendo esses vídeos sabem esses conceitos que eu estou dizendo aqui. Mas só que o mestre, ele sabe o momento exato de quebrar o conceito, né? Então ele sabe o conceito tão bem quanto o amador, mas ele tem eu não vou dizer assim aquela frieza, ele tem aquele conhecimento de saber o momento certo de quebrar o conceito, né? E às vezes muitos jogadores travam no nível inicial porque ele põe o conceito de forma totalmente rígida, né? Ele é como um concreto, ele é duro, é fixo. E ele não consegue quebrar o conceito. Então ele quer aprender, ele acha que é só aprender o conceito. E não, o conceito tem que ser aprendido, mas ele tem que ser como a água, flexível, tem que passar entre as pedras, né? Então ele não pode ser basicamente duro, assim, sem você jamais quebrar ele. Isso que faz a parte estratégica ser muito dura de aprender, né? Então vamos a outro conceito agora. O conceito número 3 para você avaliar uma posição, o Pacman trata aí como a qualidade de cada peão, né? Vejamos um exemplo agora. Então a qualidade de cada peão ela é muito relacionada à estrutura de peões, né? Nós estamos numa estrutura aqui, onde ambos os bandos, ambos os jogadores estão com a estrutura muito danificada, né? O preto aqui com os peões dobrados, peão isolado em A4. O branco tem um peão também isolado aqui na casa D3. Nós temos aqui o peão atrasado na casa B2, né? O peão de A4 controla. Então, ambos os jogadores estão com muito problemas na estrutura e ainda, né? Tem o conselho 4 que ele fala lá a posição dos peões, né? Tem uma relação com esse tipo também, né, com a qualidade de cada peão. Porém, eu vou até pular essa parte do número 4 ali, número 6. Eu vou falar um pouco aqui sobre os peões, de forma bem prática, porque esse tema, pessoal, isso é um tema que entra no xadrez também de posição, é um tema que vasto, que eu gastaria horas explicando para vocês aqui, né? O que eu tenho a dizer é aquela frase do Philidor, né? Que os peões são a alma do xadrez. Pode ter certeza que o diferencial, assim, a mestres, tudo, é que eles sabem usar muito bem essa questão da estrutura de peões. Então, assim, tente ao máximo tentar danificar menos sua estrutura, né? Criar menos ilhas. Aqui nós temos o preto aí com 3 ilhas, né? O branco com 3 ilhas também. Tem até um fator aqui meio escondido nessa situação, é que no eventual final aqui, às vezes de rei e peões, o preto tem 2 peões contra 1 do branco. Vejamos. Eu retirei
as outras peças e deixei somente aquele final, aquela estrutura de peão. Ou seja, por que a estrutura de peão tem muito a ver com a posição? Seja tanto nos finais, quando você tem algumas posições específicas, você pode ter ameaças surpreendentes, você vai ter, se você tem a estrutura mais picada, cheia de fraquezas, você tem mais pontos a se defender. Se o seu adversário tem mais fraquezas, você tem mais pontos a atacar, você tem mais alvos, né? Eu vou mostrar esse exemplo rapidamente, que ele é bem curioso e legal. Aqui o preto, se fosse a vez do preto, ele tem 2 peões contra 1, como eu acabei mostrando ali um pouco anterior. Eu jogaria o movimento H5, e o jogador das brancas, caso jogasse de forma inocente, tentando rapidamente aproximar o seu rei para parar uma eventual promoção do preto, ele perde a partida. Se ele jogar rei B2, o preto joga G5. Se ele tentar chegar com rei em C2, H4 e o peão já chegou. Né? Não tem como evitar essa promoção aí. Né? O rei não teria um tempo hábil de parar esse peão. Né? A posição está empatada em si, né? Mas isso aqui, para um jogador que desconhece um tema como esse, é uma posição extremamente venenosa. Porque às vezes a pessoa pode, lá no meio do jogo, cheio de peças, né, já fazer um lance com esse objetivo e o outro jogador nem perceber e perder um tempo. Né? E nesse tempo que ele perde, às vezes ele cai numa posição fatal, como essa e já era. Então tem exemplos como esse. Né? Vejamos outro exemplo. Aqui é uma posição típica aí da abertura Ruy Lopes, né? Das trocas, variando Ruy Lopes das trocas, onde o preto tem aí 4 peões contra 3 do branco, né? Porém, esses 4 peões eles não conseguem criar um peão passado aqui nas brancas. Ele não conseguiria. Eventualmente em um final de rei peões. E o branco aí tendo 3 contra 2, ele desse lado aqui da ala do rei, ele teria essa condição. Então, assim, eu estou dando exemplos básicos, de forma muito superficial, mas só para vocês entenderem como os peões têm uma importância fundamental na avaliação da posição. Mas, como eu já repeti aí, eu estou repetindo, isso é um estudo para outro momento, porque isso aqui vai demandar tempo, exemplos práticos e etc. Mas só para vocês ficarem mais à parte, né? Por que essa estrutura de peões está ali na hora de avaliar a posição? Vamos ao outro tema agora. O outro tema que o Pachmann cita no seu livro é a posição do rei. Né? Vejamos agora um exemplo na prática. Vou fazer esse breve exemplo aqui para vocês entenderem do quanto ela é importante. Né? E a posição do rei, ela às vezes sobrepõe inclusive a vantagem material. Olha só esse exemplo. Isso foi uma partida que eu joguei há muitos anos atrás, né, contra o mestre Fid. Estava de brancas, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, defesa Petrov. Bispo C4 eu já sacrifiquei um peão, o adversário aceitou, cavalo C3, cavalo toma C3, D toma C3, eu já tenho uma grande atividade de peças, roque pronto, 3 peças desenvolvidas. O adversário jogou natural D6 para defender o peão, lance muito normal, e aí eu fiz bispo toma F7. A partir desse momento, além de um peão a menos, eu passo a ter uma peça a menos, não mais um peão. Eu estou recuperando o peão, estou perdendo uma peça. Ele captura uma peça e eu sacrifico a segunda peça. Essa não pode realmente ser aceita, porque se aceitar, cai a dama. Né? Essa realmente não poderia aceitar. Nesse momento, o preto dispõe unicamente do movimento rei E6. Todos os outros movimentos são perdedores. De forma bem breve, se rei E7 horroroso, perde a dama imediatamente. Se rei G8 segue com ideia de mate. Né? Vou passar isso bem breve, que não é o que importa tanto. Se rei F6 leva um truque clássico aqui de bispo G5. Rei toma seguido de cavalo F7.
também perdedor. Assim, se rei E8, que seria a segunda melhor defesa, leva dama H5. Única opção G6, porque se movimentar o rei leva mate em F7, não tem alternativa para o rei. Então após G6, cavalo toma peão. Se tomar aqui, toma a torre. E o branco recuperou aí o material com juros aí. Posição do rei exposta, fora os peões. Então recuperou com juros. Então o preto realmente não tem muitas opções. Ele jogou aqui rei E6. Nesse momento, devido a esse conceito que a posição do rei ela é muito importante na avaliação de uma posição, eu joguei basicamente roque, sem precisar até de calcular profundamente, sem ter certeza de uma variante, por que o rei não poderia tomar o cavalo. Eu não calculei, basicamente eu sabia conceitualmente que eu poderia sacrificar essa segunda peça. Eu iria ficar com 6 pontos a menos. Porém, um rei extremamente exposto, extremamente exposto. Não pode tomar de peão, cai a dama, viu, pessoal? Então, o rei está extremamente exposto caso ele ousasse tomar o cavalo. Aqui vejamos uma pequena variante. Seguiria com dama H5, se tampar de bispo, torre 1, cheque. O rei não pode vir para F6, que aí vai levar mate de bispo, não tem jeito. O rei tem que se arriscar aí para D5. Dama F3, rei C5. Só tem duas alternativas, todas com rei extremamente exposto. Rei C5, bispo cheque, rei C4. Dama toma bispo, seguido de dama D3, mate aí. Com quase qualquer lance que o preto fizer, ele vai tomar mate aí. Ele não tem, pode jogar o que quiser aí, que vai levar mate de dama D3. Ou seja, essa posição, a posição do rei é o fator determinante na avaliação de uma posição. Então, eu sei que o rei exposto, ele me dá a iniciativa. E por isso eu sei que eu posso perder material em custa de desenvolvimento. Então, eu estou mostrando também um breve exemplo para vocês entenderem o que é esse fator rei. Então, não adianta às vezes você capturar um peão e o rei ficar extremamente exposto, você fazer um sacrifício e seu rei está lá voando no meio do tabuleiro cheio de peça. Então, nós aos poucos temos que acostumar com esses fatores, entender melhor esses fatores para jogarmos uma partida estrategicamente melhor. Eu estou só mostrando o conceito básico para vocês entenderem aquela listagem lá do Pacman, viu, pessoal? Estou explicando o conceito, assim, forma superficial, só para tirar a dúvida de quem não sabe o que são aqueles conceitos da lista. Vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, agora nós avaliamos aí de forma básica, para entendermos melhor o que são esses 6 conceitos aí que o Pacman põe para nós avaliarmos a posição. E agora eu vou até surpreender algumas pessoas e vou colocar aqui uma lista minha, a forma que eu avalio a posição, e ela é desta maneira. Eu avalio a posição, a avaliação do mestre Júnior, a minha forma de avaliar. Número 1, se existe uma ameaça direta. Eu aprendi aí ao decorrer dos anos de experiência, li muitas obras e fui criando a minha forma de avaliar. Eu também estou usando aqui 6 formas, estou sendo de forma prática, mas a minha número 1 é ver se tem uma ameaça direta. Essa ameaça direta é no rei. Será que eu tenho uma combinação, alguma coisa que pode decidir a partida e pode me fazer ganhar uma grande vantagem material? Então, sempre quando eu estou avaliando, eu estou procurando se tem alguma ameaça direta. E aí, aquele negócio que era a 5ª posição lá no Pacman, a posição do rei, eu avalio como a número 2. Eu dei uma olhada, bem superficial, bem rápida. Eu senti que não tem nada, a posição está equilibrada, eu não tenho nada que vai desequilibrar e ganhar rápido. Número 1, posição do rei. Como que o meu rei está? Meu rei está mais seguro? Meu rei está mais exposto? Então eu avalio dessa maneira.
Número 3, o material, não é? A vantagem material, como nós vimos aquele exemplo lá do jogando com Stockfisher, não pode ficar de fora. Não adianta ter grande desvantagem material que você vai perder a partida aí, com certeza. E aí eu sigo a ordem ali do número 4, o poder de cada peça. E número 5 eu resumi de uma tal maneira, né? A estrutura de peões. Eu resumi dessa maneira. Isso aqui eu estou dizendo a estrutura de peões no geral, não é? A qualidade de cada peão, como se fala ali no Pac-Man. Ou seja, a estrutura e a qualidade tudo em um. Então, o meu número 5 aqui, a minha quinta forma de avaliar a posição, né, o meu quinto item da lista, é geral. Eu avalio os peões no geral. Aqui é o mundo, pessoal. Estratégia, para ter um bom domínio estratégico, você tem que aprender sobre estrutura de peão. É muito bom, às vezes, ler algum livro relacionado aí sobre o tema. O número 6, eu uso aquela coordenação entre as peças dos peões. Eu sei que se você parar para olhar uma posição e listar cada um desses itens, parece um mundo, uma imensidão. Porém, pessoal, a primeira vez que você faz isso é mais complicado. Mas à medida que você vai olhando, vai se esforçando, vai estudando vários itens sobre estratégia, vai procurando informações, isso vai se tornando natural. A primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa é sempre mais duro, mais difícil, mas à medida que você vai praticando, se inteirando mais com o tema, pesquisando, buscando informações, aquilo vai ficando sempre mais claro. Então, aqui a minha contribuição como um produtor aqui de conteúdo para ajudar vocês aí a aprenderem é essa. Essa é a minha forma de avaliação de acordo com a minha experiência aí, esses anos todos aí como jogador, como treinador. Eu avalio a posição bem mais próximo disso aqui que eu estou colocando. Não que a do Pac-Man esteja errado, mas eu estou colocando a minha forma. E acreditem, tem muitas outras formas aí de avaliar a posição. Eu coloquei os itens que eu considerei mais práticos, mais fáceis. Não adianta eu fazer uma lista aqui de 15 itens aí para você ficar perdido. Eu tentei manter o mesmo número 6 ali para ficar mais real. E até vou trazer uma curiosidade aqui. Pessoal, leiam sobre estratégia, busque mais informações sobre isso. Muitos jogadores se enganam que a abertura é o seu problema. Não, o seu problema não é a abertura. O seu problema é tudo do seu jogo, às vezes menos a abertura. Olha só, eu pesquisei em um site que eu uso, um excelente site, não vou falar o nome, e ele tem lá cursos, vídeos, material muito legal, tudo. E aí o que acontece? Eu fui pesquisar o tema de abertura. Esse site, por cima, eu nem fiz a conta assim muito no capricho, ele tem 117 lá, posso dizer assim, artigo, cursos, vídeos sobre abertura. E aí eu fui procurar sobre tática. Ele tem 63 lá, vídeos, artigos tal sobre tática. E fui procurar o nosso tema aqui, que é estratégia. E acredite, ele tinha apenas 14 cursos lá, artigos, vídeos sobre estratégia. Então, de 117 de abertura, tinha apenas 14. Gente, olha a diferença absurda. Será porque a estratégia é tão pouco comentada? Pela sua dificuldade, e será também pela sua importância, porque a estratégia é tão pouco comentada. Então, uma grande reflexão para todos, para refletirem quanto ao material de estratégia, quanto é importante isso para a evolução em xadrez, para o seu crescimento. Você que está aqui assistiu esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado dessa primeira parte, essa parte bem introdutória ao livro aí, Estratégia Moderna, essa crítica, essa análise que eu estou produzindo, esse conteúdo novo para você. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha esse vídeo, manda aí para o máximo de grupo que você puder, dá o seu like lá, deixa o seu comentário,
esse vídeo precisa de rodar bastante aí para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo, né? Eu vou colocar aí mais partes aí sobre o livro, essa forma minha de comentar esses conteúdos. Esse aqui foi bem introdutório, mas eu gostaria aí de contar com a ajuda de vocês para continuar fazendo esse trabalho. Então, até o próximo vídeo aí.